a gente começa com informações sobre saúde e um alerta e também uma convocação para você que já tomou a vacina contra a Covid-19. Exatamente, viu? Olha, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o Amazonas é o estado com maior abandono vacinal do Brasil. Isso em relação às vacinas contra a Covid-19. O jornal destaca que entre a primeira e a segunda dose do imunizante, o abandono é de 31,31%. É como se entre 100 pessoas que vão se vacinar, 30 delas ou 31 delas simplesmente não fossem tomar a segunda dose. Esse é um assunto que a gente vai conversar agora, ao vivo, pela internet, com o secretário de Saúde do Estado do Amazonas, Marcelo Campelos, que está ao vivo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Bom dia a todos. Estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre saúde. Secretário, além dessa situação que a Folha de São Paulo está trazendo hoje, a Justiça também quer explicações sobre a queda, né, na vacinação aqui no nosso estado. Mas a gente começa exatamente por esse abandono, né? Esse abandono. Muita gente está ansiosamente esperando na fila a vez de tomar a primeira dose, enquanto isso muita gente está abandonando. Esse dado trazido pela Folha de São Paulo condiz com a realidade aqui do estado? Nós estamos fazendo uma campanha agora para aumentar, né, essa taxa de vacinação da segunda dose. Existe sempre, nós temos que considerar que existe um delay muito grande em relação às informações aqui na Amazônia como um todo, especialmente no estado do Amazonas, em relação às informações. Nós temos uma grande quantidade de doses, de primeira e segunda dose ainda sendo aplicadas na região amazônica, principalmente no interior, onde a informação chega um pouco mais tarde. Nós temos aí a dose, principalmente população indígena, que tem difícil acesso e geralmente o registro tem um delay grande, mas, de fato, nós precisamos acelerar e alertar a população da importância de tomar a segunda dose. O fato de ter tomado a primeira dose não completa a imunização conforme os estudos laboratoriais da vacina. Nós precisamos tomar as duas doses para imunizar, alcançar a eficiência, né, da vacina para a população. Esse delay que o secretário se refere é uma demora na chegada dessa informação até o interior, uma dificuldade de acesso a ela mesmo. Agora, na capital, esse número também acompanha, as pessoas têm abandonado a vacinação da Covid-19, toma a primeira dose e não aparece para tomar a segunda? Normalmente, nos centros, na zona urbana dos municípios, esse número é bem menor do que na zona rural. Aqui na capital de Manaus, a vacinação está avançada, inclusive nós temos orientado, e a Prefeitura de Manaus tem feito esse trabalho de forma muito efetiva, da busca ativa dos pacientes, até aqueles, inclusive, que não receberam a primeira dose. E na segunda dose, o mesmo trabalho. Busca ativa quer dizer contactar o paciente em sua residência, as equipes de campo indo à residência da população para fazer tanto a primeira quanto a segunda dose. No caso da segunda dose, há uma maior facilidade de encontrar, tendo em vista o registro da primeira dose que foi atualizado. Então, essa taxa é menor. Nós estamos apurando, inclusive, este final de semana, houve diversas reuniões entre a Fundação de Vigilância e Saúde e as equipes de saúde dos municípios para afinar esses números, buscar as informações mais atualizadas e informar a população. Secretário, eu gostaria de voltar um pouquinho lá no delay. A gente citou, inclusive, o caso a demanda da Justiça Federal em relação a essas informações. Ao longo da semana passada, a gente também acompanhou aí a queda do Estado para a 7ª posição entre os estados brasileiros que mais imunizam. A demora na chegada da informação é o único motivo para que a gente tenha caído nessa colocação? Ou a gente passou a receber menos vacinas? Por que a gente tá nesse quadro exatamente? Foram os dois cenários. É natural que no primeiro momento da vacina, com o trabalho na zona urbana dos municípios, que é mais fácil de mobilizar a população e de ir até o encontro da população, é mais fácil você ter uma cobertura vacinal maior.
né? À medida em que os municípios precisam ir às comunidades, à zona rural principalmente, e todos sabem que o tamanho territorial dos municípios para buscar essas comunidades. Como as doses estão vindo muito fracionadas pelo PNI nacional, os prefeitos, em virtude da logística, preferem aguardar 1 ou 2 semanas para ter um número maior de doses e ir vacinar aquele grupo prioritário de uma só vez, né? Então, o fracionamento dos grupos prioritários e o recebimento de doses faz com que as prefeituras segurem um pouco, alguns dias, essa vacinação para ter uma logística de uma vez só. Lembrando que algumas comunidades, as prefeituras chegam a fazer viagem de até 10 dias para ir e para voltar, vacinando as comunidades ao longo da costa. Só que em Manaus, por exemplo, que é de fácil acesso, em tese, às comunidades rurais, nós temos uma costa aqui de quase 60 quilômetros de extensão para vacinar aqui as comunidades rurais do entorno de Manaus. Imaginem vocês, municípios como Japurá, Canutama, Lábrea, Juruá, que nós tivemos há pouco com a equipe do governador. O outro motivo, de fato, é que no início da campanha de vacinação nacional, o estado do Amazonas recebeu mais doses. Recebeu mais doses por quê? O primeiro grupo, um dos primeiros grupos do primeiro lote a ser contemplado foi a população indígena. Nós sabemos que a grande maioria da população indígena brasileira está no Amazonas e só ali foram 200 mil doses recebidas para imunizar 100 mil indígenas. Então, nós recebemos um grande lote de vacinas e foi distribuídos de 6, né, que são os distritos de saúde indígena. Eles rapidamente começaram a vacinar os indígenas e começaram a informar. E isso aumenta a taxa de cobertura vacinal. E, ao mesmo tempo, os governadores, naquela época, quando iniciou ali no dia 19 de janeiro a distribuição das vacinas no Brasil, naquela época o estado do Amazonas estava muito agravado e os governadores, de uma forma muito solidária, estabeleceram um fundo de 5% a mais para os estados que estivessem mais agravados. No primeiro lote de vacina, o Amazonas recebeu 100% desse lote de 5%. E a partir daí, no segundo, no terceiro e no quarto lote, começou a receber um pouco menos, até quando o fundo, em função do agravamento em todo o Brasil, esse fundo foi extinto, né? Mas no início dos primeiros lotes, o Amazonas recebeu sim uma quantidade maior, percentualmente falando, de vacinação de vacinas, o que não ocorre hoje. É muito importante também lembrar que a vacinação, o envio dos lotes não é enviado simplesmente pela conta da proporcionalidade da população geral, e sim enviado de acordo com os dados estatísticos dos grupos que vão ser contemplados com aquele lote. Então, se nós temos aqui um grupo de idosos maior, percentualmente no Brasil, nós vamos receber mais. Se tiver menor, nós vamos receber menos. Então, é um estudo complexo, feito pelo Programa Nacional de Imunização, tem uma distribuição que muitas vezes as pessoas não entendem por que o Amazonas recebeu 50 mil doses no último lote e outros estados receberam mais doses do que o Amazonas. Isso em função desse estudo estatístico vindo do IBGE e programado aí pelo PNI para a distribuição das vacinas. Secretário, em relação a esse abandono vacinal, né, de cerca de 30% das pessoas que não voltam para tomar a segunda dose, existem relatos de pessoas que, de repente, desenvolveram algum tipo de efeito colateral e ficaram receosas de voltar para tomar a segunda dose? E eu queria saber também como que vai ser essa campanha, como chegar até essas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, atraí-las, né, para que elas possam voltar. Existe um percentual que nós entendemos ser pequeno das pessoas que tenham medo da vacina ou coisa parecida, em função de alguns boatos que circularam no início da vacinação e até hoje, infelizmente, circulam fake news em relação à vacinação. Muitas pessoas esperam, inclusive, seguram para tomar determinado tipo, AstraZeneca, ou Coronavac da vacina. Isso não tem fundamento, as vacinas são seguras, todas elas têm uma eficiência, uma eficácia já comprovada, inclusive o Coronavac saiu um estudo na semana passada relatando
a eficácia da vacina nos grupos, diminuindo as internações, inclusive, a eficácia de 50%. Então, são vacinas seguras, amplamente estudadas. Evidentemente que o vírus ainda está sendo muito estudado pela comunidade científica, mas são vacinas e o mais seguro a vacinar. Então, há pessoas realmente que deixam de vacinar, mas nós acreditamos ser uma minoria muito inexpressiva, inclusive percentualmente. Agora, o que nós precisamos fazer é que, nessa campanha de vacinação, nós faremos uma campanha de comunicação, iremos aos veículos de comunicação pedir para a população procurar os postos de saúde para a vacinação, vamos fazer comunicação institucional também com as prefeituras e vamos fazer busca ativa também junto à população. A busca ativa são os cadastros que nós temos da população que tomou a primeira dose para tomar a segunda e também de outros cadastros de outras campanhas de vacinação, Secretário, tanto na Prefeitura de Manaus quanto nos municípios. no caso da AstraZeneca, o intervalo é de 3 meses, então quem começou a tomar em fevereiro vai tomar em maio a segunda dose. Agora, da Coronavac, são 3 semanas de intervalo. Se, por exemplo, alguém que está acompanhando a gente em casa perdeu essas 3 semanas, já está mais de um mês e não tomou a segunda dose, essa pessoa ainda pode tomar essa vacina ou já não faz mais sentido a aplicação, não vai ter mais a eficácia que o laboratório garante? Nós precisamos que ela vá tomar a vacina e complete a sua cobertura de imunização. Essa pessoa precisa ir tomar a vacina para completar a segunda dose. Mesmo que Então, já tenha passado a data? mesmo que já tenha passado a data, precisa procurar os postos de vacinação para ser vacinados. Em termos de imunização, aproveitar, vamos dar logo o ponto de partida nessa campanha aqui, né? Para a pessoa que está em casa, acompanhando a gente, tomou a primeira dose, mas não prestou atenção lá no horário de retorno, vamos dizer assim, qual é a orientação? Já dá para ficar sossegado só com uma dose ou tem que completar? Por favor, traga a mensagem do ponto de vista técnico para quem de casa está nos assistindo. Nós precisamos que as pessoas que tomaram a primeira dose vá na data estabelecida no seu cartão de vacinação para tomar a segunda dose. É importante, mesmo aquelas que, por algum lapso de memória, ou, esqueceu de tomar a segunda dose, vá aos postos de vacinação para tomar a segunda dose. Também aquela grupo prioritário que por algum motivo deixou de tomar naquela semana, ou naquele dia que estava agendado aqui na capital de Manaus, também vá procurar os postos de vacinação para a vacinação contra coronavírus. E nós precisamos também alertar a população que a primeira dose não é suficiente apenas para a imunização. Nós completamos a imunização com as 2 doses, com a eficácia aí, pelos estudos clínicos de 75% a 80% da vacinação. É muito importante que essas pessoas procurem para tomar a primeira e a segunda dose. Até porque a vacina é hoje a nossa única proteção real, né, contra a Covid-19 e, inclusive, o Estado já tem participado de reuniões com fornecedor de oxigênio, já de órgãos da Assembleia Legislativa, por exemplo, para discutir essa possibilidade de uma terceira onda da pandemia aqui no Estado. O senhor acredita que essa terceira onda pode chegar? Nós estamos observando um único dado assim mais concreto, é o movimento que aconteceu na Europa, porque nós temos observado um ciclo de desenvolvimento do vírus aqui para o Amazonas. Sempre um delay depois da Europa, começa no Amazonas, depois espalha pelo Brasil. Então nós temos, e dados dizem, né, que se nós não tivermos um comportamento social adequado, nós vamos ampliar o número de contaminação e, apesar da vacinação, que ainda tem uma cobertura vacinal baixa, nós precisamos ter cuidado. Então, nós estamos nos preparando para uma terceira onda, porque nós temos o dever da prudência. Nós precisamos trabalhar para evitar o que aconteceu na primeira e na segunda onda. Então, nós estamos nos organizando para isso, considerando, inclusive, outros aspectos não considerados anteriormente, como a questão do oxigênio, a questão da limitação de medicamentos, etc. Então, nós só temos 2 formas de evitar o vírus, né? Nós temos que vacinar ao máximo, as pessoas precisam procurar a vacinação, mas também precisamos continuar com as medidas não farmacológicas de isolamento social, distanciamento, utilização de álcool em gel e principalmente utilização de máscaras. Nós temos visto, infelizmente, na cidade
de Manaus, principalmente, uma aglomeração excessiva da população. O governo tem feito um trabalho de flexibilização para reativar a atividade econômica em função dos aspectos sociais da pandemia, porém, nós estamos observando uma falta de disciplina da população e de alguns segmentos empresariais que permitem essa aglomeração em bares, em restaurantes, até mesmo em shopping centers. Nós precisamos trabalhar essa consciência da população para evitar aí essa terceira onda. Marcelo Campelo, secretário estadual de Saúde, muito obrigado pela presença com a gente aqui no Manhã no Ar e pelos esclarecimentos. Obrigado a todos, tenham um bom dia, que Deus abençoe. O Espaço do Manhã no Ar está aberto para ajudar nessa divulgação da campanha de convocação, da busca ativa pelas pessoas que ainda não se vacinaram. Muito obrigada, secretário. Você aí de casa que ainda não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, dá uma olhadinha lá na sua carteirinha de vacinação, qual é a data que você tem que retornar e retorne para poder garantir, de fato, essa imunização.